Deus não procura pessoas perfeitas e também não procura pessoas que parecem fortes o tempo todo. Deus procura pessoas que reconhecem: eu preciso dele. Nem sempre nosso maior problema é o pecado, mas é a nossa autossuficiência. É quando nós achamos que conseguimos fazer tudo sozinhos, sem depender de Deus. Um coração verdadeiramente quebrantado, ele vai dizer: Senhor, eu não consigo sem você. E é exatamente desse coração que Deus se aproxima. Então não viva como alguém que não precisa de Deus. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente poder continuar fazendo os vídeos nesse canal. Cara, esse tema quebrantamento, Deus tem falado comigo sobre ele de um tempo e eu acredito que sirva muito para vocês. E você ser quebrantado tem a ver com você entender que você precisa de Deus, que você não é autossuficiente, que você não consegue tudo sozinho, de que não é porque hoje você é capaz de fazer muitas coisas que você não precisa mais de Deus, que você se tornou alguém que você garante a si mesmo, né? Eu me garanto, eu consigo, eu faço tudo sozinho. E isso não dá pra gente fazer, não dá pra gente viver dessa forma. Então, esse vídeo, esse objetivo que a gente tem hoje é ensinar para nós e trazer uma clareza sobre o que é ser quebrantado, desmistificar algumas coisas para que a gente consiga viver de verdade aquilo que Deus tem para nossa vida de um coração quebrantado. Você pode estar ferido, mas não quebrantado. E muita gente confunde essas duas coisas. Você pode estar triste, decepcionado, cansado, machucado e ainda assim continua orgulhoso. Porque quebrantamento não é uma emoção, mas uma postura. Tem gente chorando, mas que é totalmente resistente a Deus. Tem gente que está em silêncio, mas está completamente rendida a Ele. Um coração quebrantado não é dizer, olha, eu desisto de tudo. Mas ele diz, eu me entrego a Deus. E isso não é uma derrota. Isso é uma rendição. A gente confunde isso, né, de achar que só porque a gente está triste, porque a gente está mal, ou porque a gente está chorando pra caramba no culto, isso significa que a gente está com o coração quebrantado. Mas não necessariamente isso significa quebrantamento. Quebrantamento, né, tem a ver com você reconhecer, com você entender, com você conseguir ter a dimensão do que realmente você é, de quem realmente você é e do quanto nos falta, do quanto muitas vezes nós não temos a capacidade de fazer certas coisas, de aguentar certas coisas, de resistir a certas coisas sem Deus. Não tem como a gente viver a nossa vida sem Deus. Muitas pessoas vão à igreja, choram, vão lá, saem ranho do nariz, recebem uma oração poderosa, cai no chão, mas levanta do mesmo jeito que entrou, levanta com o mesmo orgulho, com a mesma falta de perdão, com o mesmo pecado. Por quê? Porque não é só o momento que vai mudar a sua vida, mas é um quebrantamento diante de todas as situações da sua vida. É reconhecer Deus em todos os seus caminhos, como diz o provérbio. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça Ele não só nas coisas que são difíceis, mas nas coisas que você também é bom. E o oposto do quebrantamento não é a tristeza, é a autossuficiência. É quando você acha que sabe tudo, entende tudo, não precisa de correção, consegue tudo e não precisa de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque a graça de Deus, ela flui em direção a quem é dependente. Então entenda isso. Quanto mais dependente de Deus você for, mais perto da graça dele você vai estar. E esse ponto é importantíssimo, porque a gente entende que a tristeza, como eu tá mal, como eu tá com cabisbaixo, que é aquela cara ruim de jejum, né, que eu tô fazendo, isso sim é estar quebrantado. Enquanto, na verdade, é a autossuficiência. Inclusive, tem muita gente que coloca a dependência dele nas coisas que ele faz para Deus e não em Deus. Então, pessoas que jejuam para ser poderosas, pessoas que jejuam para Deus realizar um milagre, pessoas que jejuam de forma para que elas mostrem o quanto elas jejuam, o quanto elas têm fome. E às vezes elas estão distantes de Deus. Pessoas que leem muito a Bíblia, estudam muito, fazem um monte de coisa para mostrar que conhecem muito, mas estão distantes de Deus. Pessoas que servem muito na igreja, estão lá fazendo, dizendo dizer, eu queimo pelas coisas de Deus. Olha como nós evangelizamos. Estamos lá, estamos aqui na rua, na faculdade, no trabalho, na África, na China, estamos num monte de lugar, mas o coração distante. Porque não é sobre você fazer coisas, mas é você reconhecer Deus em tudo isso. Conforme você vai tendo dons e habilidades, você vai se desenvolvendo e ficando bom nas coisas, a autossuficiência ela vai começar a bater no seu coração. Porque você agora consegue fazer algumas coisas,
com o dom que Deus te deu, até sem o próprio Deus. O mundo, ele admira essa autossuficiência, mas Deus, ele busca a dependência. O mundo vai dizer para você, olha, seja forte, resolva tudo sozinho, não dependa de ninguém. Enquanto no reino de Deus, ele vai dizer, permaneça em mim. Permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. Enquanto o mundo celebra essa independência, Deus está celebrando a dependência. Porque quem confia demais em si mesmo pode acabar carregando um peso que não foi feito para carregar. Mas quem confia em Deus consegue descansar mesmo em meio ao caos. Então, meu conselho para você é escolha depender de Deus e depender um pouco menos de você. Porque conforme você vai tendo esses dons, essas habilidades, né? Com o tempo, né, vou ficando bom em fazer isso que eu estou fazendo, bom em falar, bom em construir raciocínio, bom em construir ensino, bom em gravar vídeos. Você pode conseguir fazer isso sem Deus, você pode conseguir fazer isso sem ter essa dependência no coração, sem ter esse lugar de Deus. O que o Senhor quer falar nesses vídeos? O que o Senhor quer dizer? Quem são as pessoas que o Senhor quer alcançar? Qual que é o seu propósito, o seu objetivo nisso tudo? E não só aquilo que eu penso e imagino, não, eu sou bom, vou gravar um vídeo dessa forma, eu entendo sobre marketing, eu entendo sobre posicionamento, eu entendo sobre headline, eu entendo sobre isso, sobre aquilo, já gravei muitos vídeos, mais de 300 vídeos, eu sei do que eu estou falando. E na verdade, eu só fiz tudo isso porque Deus me deu essa graça, porque Deus me ajudou e tem me ajudado até aqui. E a partir do momento que eu sair desse lugar e entrar na autossuficiência e no orgulho, pode ser que eu me perca e erre muito naquilo que Deus tem para minha vida. E meu conselho para você é, não siga a orientação do mundo, mas siga a orientação do nosso Senhor, que é permaneçam em mim, porque em mim vocês vão dar fruto, como ele diz em João 15. E não só fruto, e nem muito fruto, mas um fruto que vai permanecer. Existe um lugar que Deus ama. Não é um lugar das aparências, não é um lugar da perfeição, mas é um lugar no coração. Um coração humilde, um coração que reconhece que precisa dele. Por isso que os quebrantados experimentam a presença de Deus de uma forma diferente. Porque a presença de Deus, ela não é atraída pela performance, mas ela é atraída pela dependência. Então, se você permanecer com o coração quebrantado diante de Deus, você vai experimentar uma presença dele que talvez você ainda não experimentou. Para a gente fechar esse raciocínio, né? Por isso que os quebrantados, eles acessam coisas diferentes, eles recebem coisas diferentes de Deus. E não no sentido de bênçãos materiais, né? Mas no sentido de revelações, no sentido de direções. Não só para ele, mas para as pessoas que caminham com ele. Porque existe uma dependência. Não há como, sabe, que aconteceu muitas vezes eu liderando coisas e eu tinha uma resposta óbvia para alguma coisa. Mas nem sempre a lógica é o caminho que Deus tem. Eu gosto de dizer, né, no reino de Deus, 2 mais 2 não dá 4, 2 mais 2 pode dar 21. 2 mais 2 no reino de Deus pode dar 88. Porque o reino de Deus, a dinâmica de Deus, ela é diferente. Ele é um Deus do impossível, ele é o Deus de que os planos dele são melhor do que a gente imagina, ele é o Deus de que os nossos pensamentos não conseguem chegar nos pensamentos que ele tem. E isso é uma coisa que eu sempre tento colocar em mente. Então às vezes tem que tomar uma decisão e eu estou sofrendo aquela pressão, né, das pessoas, cara, você tem que tomar uma decisão nisso e naquilo, e eu penso, eu ainda não sei, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, preciso entender de Deus o que eu tenho que fazer, eu preciso ter uma direção de Deus. Ah, mas você precisa ter direção para tudo? Não para tudo. Mas existem coisas que a gente sente o peso. Existem coisas que a gente fala, cara, eu não posso simplesmente ir lá e fazer a lógica, simplesmente ir lá e fazer o óbvio, ou simplesmente me mexer, como Saul fez, porque o povo está na pressão. Mas conseguir respirar, orar ao Senhor, buscar o Senhor, até que uma hora Ele me dê a direção, ou Ele me dê uma paz numa decisão, e a gente consiga saber o que fazer. Se você gostou desse vídeo, inscreve no canal, entra nos e-books que tem aqui, vão ajudar você muito a entender a maturidade, a entender os processos de Deus na sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo.